o Oséias de Paula fez um hino, não sei se ele foi o autor, mas ele cantava esse hino que dizia assim, que ele amava mais o Senhor do que o próprio ar que ele respirava. E o ar que a gente respira é uma coisa assim tão normal, tão natural, né? Que às vezes a gente não lhe dá o valor devido, porque essa coisa que a gente não vê é que nos mantém vivos, né? Não é mesmo? Não paga nada por ela, enche os pulmões com esse ar e, né? Estamos vivendo aí na graça do Senhor, na bondade do Senhor. E existem muitas coisas que nós não vemos e que são muito preciosas mesmo, coisas que a gente não vê, né? A gente não vê. E eu quero falar de uma coisa que nós não vemos, mas que nós recebemos, nós sentimos. E se o ar é que nos mantém vivos fisicamente, essa coisa, isso que eu quero falar, nos mantém vivo espiritualmente. O apóstolo São Paulo, ele fala na palavra, em Romanos, que nós temos algo que não é nosso, nós recebemos. E isso que nós recebemos é gerado por alguma coisa. Ele diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus, que também nós não vemos, nós ouvimos. Vocês não estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo, você não está enxergando a minha palavra. Você está ouvindo a minha palavra, você não está vendo. É uma coisa que nós também não vemos e ela é preciosíssima. E além de ser muito preciosíssima, ela gera em nós algo grandioso. E através desse algo grandioso nós conquistamos muitas coisas. Ele diz que a fé no nosso coração vem de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela gera algo na nossa vida, que é a salvação. O apóstolo São Paulo, ele continua dizendo o seguinte, que nós alcançamos a salvação pela fé. Pela fé. Você vê a minha fé, você não vê a minha fé. Você não está vendo a minha fé. Você pode imaginar que eu tenho fé por aquilo que eu falo, pelas obras que eu pratico, pela minha maneira de conduta, você pode imaginar que eu tenho fé, você pode deduzir que eu tenho fé, mas você não a vê. Você a vê quando ela é transformada em obras, quando eu pratico alguma coisa. E o apóstolo São Paulo, ele fala de algo importantíssimo que nós recebemos pela fé, que é a nossa salvação. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante, através, por intermédio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você. Não vem de você. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Então, amado, você tem um dom dado por Deus. E esse dom que foi dado por Deus, você o alcançou porque você acreditou, creu na palavra que lhe foi transmitida, na palavra que lhe foi pregada. É uma coisa tão assim, tão fantástica, tão excepcional, que você não vê nada disso. Você não vê a salvação, você não vê a fé, você não vê a palavra, mas mesmo assim, o Espírito Santo, ele gera em nosso coração a certeza, a convicção da verdade da palavra dele, da palavra do Senhor. E uma vez, irmão, que nós recebemos a fé, o escritor aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. Porque aquela pessoa que diz assim, eu só vou crer em Deus se Ele aparecer aqui, se eu ver. Jamais vai acontecer isso, jamais. Isso é uma declaração de quem não tem fé. E quem não tem fé não pode ver. Nós temos fé e vemos, mas aquele que quer ver para crer, ele nunca vai ter isso, nunca vai ter isso.
porque a atitude dele não é uma atitude que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Mas quando nós cremos no Senhor sem vê-lo, quando nós cremos na palavra dele sem vê-la, e quando isso gera fé dentro de nós sem vermos a fé é tudo abstrato, então isso é algo que agrada ao Senhor e gera dentro de nós algo tremendamente valioso, tremendamente valioso. A fé, amado irmão, ela é tremendamente valiosa, porque todas as coisas que nós como cristãos alcançamos, nós alcançamos por crer, por termos fé, alcançamos através da fé. E se ela é preciosa, isso quer dizer que incansavelmente tem alguém que quer tirá-la de nós, tem alguém que quer roubá-la de nós, porque uma vez que a fé é roubada do nosso coração, nós perdemos tudo aquilo que nós haveríamos ou conquistamos através dela. Tudo, perdemos tudo. Por isso Judas, irmão de Tiago, irmãos do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu uma carta e ele mostra nessa carta 4 modelos de pessoas ou de coisas que sucederam, e essas coisas levaram pessoas a perderem a fé, levaram pessoas a perderem as suas posições diante do Senhor. E, portanto, ele diz para nós, e eu vou ler aqui com você agora, ele diz para nós o que é que nós devemos fazer para permanecermos com o nosso coração cheio de fé e confiança. Judas, a carta de um único capítulo, está lá antes de Apocalipse, o último livro antes de Apocalipse, uma carta só, um livro, um capítulo só. Se você puder abrir aí, se você tem a Bíblia em mãos, está escrito assim, no versículo de número 3. Versículo de número 3, está escrito essas palavras assim. Olha, está aqui. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Batalhar pela fé? Como é que nós vamos entender isso? Por que nós devemos batalhar pela fé? Quando ele expõe isso para nós, irmãos, quando ele expõe que nós devemos batalhar pela fé, ele expõe uma sequência de motivos por que nós devemos batalhar pela fé. Se ela não fosse preciosa, não haveria ninguém, absolutamente ninguém, tentando roubá-la, tentando tirar do nosso coração. Não haveria ninguém. E você sabe que existem muitas e muitas situações que acontecem na nossa vida, e muitas vezes essas situações, ela vem e bate com muita força no nosso coração, na nossa confiança em Deus, e essas coisas que insurgem, que aparecem, às vezes levam-nos até a ter um abatimento da fé. E quando nós temos um abatimento da fé, uma das primeiras coisas que surge na nossa mente é: do que está adiantando? Para que está servindo? E quando nós começamos a pensar desta forma, é porque o nosso inimigo, ele está com uma cunha na nossa mente, e ele está batendo com seu martelo nesta cunha, com o intuito de colocar na nossa cabeça coisas que vão nos abater, que vão nos aborrecer,
e que vão dar outras opções para nós. Ah, não está adiantando nada ir na igreja, não está adiantando nada orar, não está adiantando nada, não está resolvendo nada. E com a intenção de desviar você do foco, desviar você da fé, desencaminhá-lo, levá-lo para longe da palavra do Senhor. Essa é a intenção, essa é a intenção. E muitas vezes as pessoas, elas vão dando, elas vão aceitando, e ao invés dela batalhar contrário àquilo, resistir àquilo, elas vão permitindo que esses pensamentos mal vá tomando conta de sua mente, até levá-las a apagar dos olhos dela toda a luz de fé, toda a chama de fé, apagar do coração dela toda a força de fé, distanciando essa pessoa, mostrando para ela outras opções, outros caminhos. Mas eu quero lembrar você de uma coisa, você, de João capítulo 6, você sabe o que foi que Pedro respondeu para Jesus, quando Jesus o questionou e questionou a todos os 12, quando uma multidão muito grande começou a se afastar do Senhor por causa de uma palavra que o Senhor havia dito, né? E Pedro ficou preocupado e os demais ficaram preocupados, disseram para ele: Senhor, todo mundo está te deixando, estão te abandonando. E Jesus tranquilamente, sabe por que Jesus tranquilamente? Porque ele sabe as pessoas que têm o coração carregado de fé para a salvação. Ele sabe das pessoas que têm o coração carregado de emoção apenas. E que qualquer coisa é suficiente para arrancá-las da presença de Deus. Ele sabe das pessoas que vêm até ele apenas com o intuito de pegar uma bênção, qualquer coisa que precisa, e depois não se importa, não se interessa tanto assim pelo Senhor. Se distancia do Senhor, se afasta do Senhor. Mas quando o Senhor pergunta para ele: mas vocês também não querem me deixar? Pedro fala: não, se nós te deixar, nós vamos para quem? Para quem iremos nós? Então Pedro, ele tinha o discernimento do valor da salvação, não apenas da bênção que haviam recebido anteriormente através da multiplicação dos pães e dos peixes que alimentou todo aquele povo, não. Ele tinha o discernimento da salvação. A fé que havia sido gerada no coração dele não era uma fé de emoção, porque o Senhor multiplicou o pão, porque o Senhor fez um milagre. Era uma fé movida pela palavra de salvação. Palavra de salvação. Pela palavra de salvação. Palavra de salvação. Então, Judas, ele fala que nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi confiada. Sabe por que nos foi confiada? Porque a fé que você recebeu no seu coração, ela advém da palavra celestial, da palavra gerada pelo próprio Deus e escrita pelos homens, mas o próprio Deus inspirando-os a escrever para que essa palavra gerasse fé no nosso coração e que, consequentemente, esta fé nos levasse à salvação. A salvação. Então ele nos ensina, ele nos diz que nós devemos batalhar, não é amolecer diante das coisas, não. Não é qualquer dificuldade virar as costas e dar no pé, não. Tem que batalhar, porque a fé é a coisa mais preciosa que você tem nesse mundo. E que o apóstolo São Paulo, ele falou: olha, eu cheguei no final da carreira. Não sou mais um pregador, não tenho mais condições de pregar. A minha idade já não me permite mais isso. Já não tenho mais condições de andar para lá, andar para cá, viajar aqui, viajar para cá. Não tenho mais condições de ter uma classe para me ensinar essa classe, falando com ela durante 1 hora. Não tenho mais isso. Mas eu fiz uma coisa. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Agora, irmão, olha que Judas, ele fala, ele diz assim: sentia a necessidade de escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Foi confiada a nós. Confiada, quando fala santo aqui, por favor, né, irmão?
Não vai achar você que é essas coisas que são feitas pelas mãos do homem, coisa de barro. Não é isso não. Santo é a comunidade. Santo é aqueles que são santificados em Cristo Jesus. Santos são todos aqueles que foram transformados de criatura para filhos de Deus. Santos são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Esses são os santos, justificados em Cristo Jesus. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Olha, irmão, o que a igreja estava sofrendo. Presta atenção. Às vezes, quando nós pensamos no princípio da igreja, a gente acha que todo mundo era sincero, que todas as pessoas tinham o coração voltado com sinceridade, com santidade, e que não havia infiltração no seio da igreja, não havia infiltração no meio do povo de Deus, não havia pessoas dissimuladas que entravam no meio para ensinar coisas erradas, para desencaminhar as pessoas, para fazer com que as pessoas se desviassem da fé que gera salvação. Aí fala, irmão, que se infiltrou no seio da igreja homens dissimulados, homens que ensinavam a libertinagem. O que é a libertinagem? A libertinagem era a prática sexual que à la vontade. Eles se infiltraram no meio da igreja e começaram a ensinar isso para as pessoas. Com que intuito? Para desviá-los da fé. Irmão, preste atenção. Existem muitas coisas que estão surgindo hoje no meio da igreja. Estão surgindo hoje muitas coisas. E a carne do homem, se ela não estiver crucificada em Cristo Jesus, se ele não tiver a santificação que é gerada pelo Espírito Santo e leva-o a viver uma vida em santidade, e essa vida em santidade dá a ele o discernimento do que vem para roubar a fé, do que vem para enganar, do que vem, irmão, ele está perdido. Ele vai começar a aceitar muitas coisas em nome do amor, sabe? Vai aceitar muitas coisas em nome do amor. Libertinagem. Então havia esse tipo de homem. Então ele estava alertando as pessoas: não caiam nisso. Não caiam nisso, porque não foi assim que vocês foram ensinados. É um novo evangelho, é um evangelho que ensina contra o próprio evangelho. E não é o evangelho da revelação que veio do céu, é o evangelho que veio dos quintos dos infernos, para desviar o coração das pessoas. E por que isso, irmão? Devido à importância, devido ao valor que há na salvação, devido ao valor que a tua fé tem, que foi gerada pelo Espírito de Deus através da palavra. Não se amoleça, irmão. Não se amoleça. Nada nesse mundo vale a pena se você perder a sua fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você veio peladão para esse mundo aqui. E você vai levar com você a roupa que vão pôr no teu corpo. Só isso, mais nada. E se você morrer sem salvação, se você permitir que roubem a tua fé, se você permitir que a tua fé seja roubada do teu coração, o que vai te restar? Então ele está falando primeiramente desses homens. Depois, irmãos, ele fala que esses homens são ímpios. São pessoas que negam a soberania de Deus. E depois ele fala também a respeito das pessoas que foram tiradas lá do Egito. Você se lembra, irmão? Uma nação formada no cativeiro, e Deus os chama para a liberdade. E ao chamá-los para a liberdade,
Deus então se manifesta a eles. Procure na Bíblia Sagrada, procure conhecer, se você puder fazer isso, e eu creio que você pode, o que Deus fez por aquele povo no deserto, antes mesmo do deserto, que Deus fez por eles. Procure saber como Deus se mostrou àquele povo, como Deus se revelou àquele povo, como Deus trabalhou com aquele povo, como Deus, Ele cuidou, Ele zelou daquele povo, absolutamente nada lhes faltou, porque Deus era a provisão deles durante os 40 anos que andaram no deserto. Mas sabe o que aconteceu? A grande maioria deles foram mortas no deserto. E por que foram mortas? Está escrito aqui porque foram mortas. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não. Irmão, você vê o mar se abrir, você passa pé enxuto lá, você passa do outro lado, todo mundo entra no deserto, a sede vem, tem lá alguns poços que são, eles encontram alguns poços, tudo água insalubre, água ferruginosa, e não podem beber. Aí o Senhor fala, Moisés, faz isso, Moisés faz, e a água toda se torna potável diante da vista de todo mundo. Todo mundo toma água. Você não acha que era para a fé ir crescendo no coração deles? Aí então eles vêm no deserto, começa aquele sol escaldante, aquela coisa, o Senhor vem com uma nuvem e cobre todos eles lá. E todos ficam protegidos debaixo da nuvem. O Senhor não permite que o sol venha queimá-los. Aí chega a noite, o Senhor, aquilo se transforma numa coisa geladíssima. Ele manda colunas de fogo para aquecer aquele povo. Eles estão confortavelmente sendo guardados e zelados pelo Senhor. Eles têm fome, o Senhor toda manhã manda pão do céu e todos... Irmão, não era para ter fé? Era ou não era? Não era para ter fé, irmão? Era para duvidar do Senhor? Diga para mim, era para duvidar do Senhor? Era para eles fazer bezerro de ouro? Era. Uai, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não conseguir gerar fé no coração de vocês, através de tudo que eu fiz, estou falando assim como, por favor, né? Como se fosse o Senhor, não é apenas... se eu não conseguir, como é que vocês vão entrar na terra prometida? De que forma, de que jeito, se vocês não crerem? O que aconteceu? Morreram tudo no deserto. Irmão, querido irmão, olha aqui uma coisa, nós estamos andando no deserto dessa vida. Jesus gerou em você uma coisa preciosa, irmão, uma coisa gloriosa que é a salvação. Irmão, expulse o espírito de incredulidade do seu coração. Expulse esse espírito do seu coração. Rejeite esse espírito. Rejeite. Então a Bíblia fala que eles pereceram lá no deserto. Agora veja bem, irmão, uma outra coisa. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Quanto aos anjos aqui, do que ele está falando? Ele está falando do diabo e seus anjos, porque todos eles foram criados, logicamente, como anjos do Senhor. Anjos do Senhor. E o Senhor criou e colocou cada um em a sua posição. Na sua posição, cada um na sua posição. Cada um. Mas a Bíblia fala que eles não guardaram a posição que o Senhor lhes deu.
Consequentemente, eles se rebelaram contra aquilo que Deus havia determinado sobre a vida deles. Eu quero dizer a você, amado, que nós não somos deuses. E nós não devemos e não temos autoridade para questionar a Deus. Nós somos apenas um cisquinho sobre esta terra. E Deus, Ele é o soberano, Ele é o grandioso, Ele é o poderoso, Ele é o eterno. Nós não temos condições nenhuma de questioná-lo. Nem mesmo Jó teve a ousadia de questioná-lo. Porque Ele é acima de todas as coisas que às vezes você pensa. Mas Deus, porque Deus... Irmão, procure agradar a Deus, só isso. Procure andar na presença de Deus. Procure manter a tua fé e batalhar pela tua fé. Não deixe o diabo roubar a fé do teu coração. Porque é isso que ele procura fazer através de todas as coisas que ele apresenta a você e que coloca diante de você com o intuito de desviar você da santidade, de desviar você dos princípios da palavra, desviar você dos propósitos que Deus tem na tua vida. E Deus chamou você para uma posição. Você outrora era criatura de Deus. Hoje você tem uma outra posição. Hoje você é filho de Deus. Deus havia lhe criado como criatura. A hora que você recebeu a palavra da fé, a palavra da salvação, e você se entregou ao Senhor, o Senhor então, Ele fez você filho de Deus. Então guarde essa posição para a qual o Senhor te separou, filho de Deus. Guarde isso, fica nisso, permaneça nisso. Paulo falou assim: todas as coisas me são lícitas, todas elas, mas nem tudo me convém fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a sabedoria me ensina que eu não devo afrontar a Deus. A sabedoria me ensina que eu não devo me rebelar contra Deus, porque eu não sou mais forte do que Ele. E eu não devo me rebelar contra Ele, porque Ele me amou primeiro, e depois disso eu o amei. Eu não posso me rebelar contra Deus, não posso me levantar contra Deus. Eu tenho que aprender a ser submisso e receber a mesma palavra que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Olha, este aí é o meu filho amado, porque ele faz o que me agrada. Procurar fazer o que agrada ao Senhor. Você tem uma posição hoje, irmão. Você tem uma posição hoje. Você é filho de Deus. Não é isso? Você é filho de Deus, você não é mais uma criatura. Quem está em Cristo, quem está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Então você é essa nova pessoa. Não abandone essa posição. Você hoje é filho de Deus, não abandone essa posição. Todas as atitudes que você vai tomar, todas as coisas que você vai fazer, você pergunta: o Senhor Jesus Cristo no meu lugar faria isso? Se você é filho de Deus, você tem que imitar Ele. Paulo não disse assim: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Não é isso? Então, ele está falando aqui que nem esses anjos aí, viu, irmão? E ele sabe que está um fim declarado. E em cadeias de escuridão, quer dizer que eles não têm como se manifestar. Não tem. Você lembra do endemoniado gadareno? Satanás, o espírito estava nele lá e disse para Jesus assim: tu vieste me atormentar antes do tempo? Ele sabe que tem um tempo definido para ele. E que ele está preso em cadeias de escuridão. Cadeia de escuridão. Eles querem se manifestar, mas para se manifestar precisa de um corpo. Precisa de um corpo. Não ceda teu corpo para ele. Viu? Não ceda teu corpo para ele. A Bíblia fala que o Senhor chamou você, fez você filho de Deus e que você se tornou templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus.
Agora vai prestando atenção, irmão, o que ele fala. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregavam à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Palavra de Deus antiquada. A palavra de Deus é atrasada. Onde já se viu antinatural? Antinatural. Irmão, uma coisa de cabeça, uma coisa tão simples, né? É tão simples você saber o que é antinatural. O apóstolo São Paulo falou, né? Que por negarem a Deus, Deus abandonou eles em suas liberdades. E eles começaram a prática homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. E tem muita gente que defende isso aí. Logicamente que nós não estamos de forma alguma condenando a pessoa, mas sim o ato que ela está praticando. A mesma coisa de uma prostituição, a pessoa, nós não estamos condenando a pessoa, estamos condenando o ato que ela pratica. E se esse ato permanecer nela, consequentemente esse ato irá levá-la para perto de Deus? Para perto de Deus? Para junto de Deus? Para onde? Está me entendendo, irmão? Estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Por favor, irmão, guarda a tua vida. Proteja a tua vida. Guarda a tua vida, proteja a tua vida. Absolutamente nada nesse mundo vale a pena se você perder a fé e a salvação. Nada. Nada. Olha, vou concluir o que esse versículo fala. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Temos que ter pena, temos que desejar salvação, temos sim, mas nós não podemos quebrar o princípio bíblico para aceitar. E vou dizer uma coisa para os irmãos, vou dizer uma coisa para você, amado, não tem que você ficar sentido, porque, eu não consigo enturmar naquelas pessoas lá, porque eles praticam isso e eu não quero, e eles estão me achando careta, eu quero ser aceito, então eu quero praticar as mesmas coisas que eles praticam. Não de forma alguma, irmão. De maneira alguma. Jesus te aceitou para você ser diferente mesmo. Sabe? Para as suas atitudes, sem você falar nada. Para as suas atitudes, reprovar os atos que eles praticam, sem você falar nada. Só você não querer, só você não aceitar. Só isso. Se sentir assim, não aceito. E não aceito mesmo. Eu vivo muito bem sem o amor deles, sem a companhia deles. Não é que eu não a desejo, eu posso desejar. Mas se a minha companhia, eu vou ter que ser aceito, eu tenho que praticar, de jeito nenhum, de maneira alguma, de forma alguma, de jeito nenhum. Eu posso viver muito bem sem o amor deles. Eu não posso viver sem o amor dos meus pais. Não posso viver sem o amor do meu Senhor. E Ele me aceitou para mim ser realmente diferente. Ok? Amém? Não tem que se sentir retraído e nem mais baixo, não. Você não é criatura, você está um degrau acima, ou vários degraus acima. Você é filho de Deus. Você é? O que você é? Você é
Eu quero que você fale com mais convicção. Você é o quê? Por que a gente tem que insistir para falar, fazer as palavras? O que você é? Sem timidez, sem medo. Porque é isso que a palavra diz que eu sou. É isso que a palavra diz que você é. Glória a Deus. Então, amado irmão, para nós aqui, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades, difamam os seres celestes, seres celestiais. Pronto. O que eu quero com essa mensagem, amado? Não quero colocar carapuça em ninguém, porque se eu quiser colocar carapuça em alguém, eu tenho que colocar para mim primeiro. Não é isso. Eu quero me guardar na salvação que o Senhor Jesus Cristo me concedeu, que custou a vida dele. E é isso que eu quero que você faça. Você guarde-se na salvação que Cristo te deu. Por favor, guarde a tua vida na salvação que Cristo te deu. Guarde a sua vida na salvação que Cristo te deu. Não se entregue em absoluta nenhuma tentação. Não se entregue absolutamente nada que queira te seduzir, que queira te levar você para longe dos princípios do caminho da fé. Não, porque aquilo que você vai colher não vai lhe ser agradável. Pode ser de momento, mas lá na frente, pode ter certeza, seja uma pessoa prudente. Amém?